meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma reunião doutrinária da noite de hoje. Convido a todos vocês para a nossa vibração planetária. Vamos nos unir em oração para esse valioso planeta, nossa casa, emitindo as melhores vibrações saídas do nosso coração. Fechemos os nossos olhos. Vamos imaginar cada um de nós de mãos dadas, fazendo um grande círculo no nosso planeta Terra, unindo as vibrações dos bondosos espíritos, emitindo as melhores vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, de cura, que uma grande energia prateada envolva todo o nosso planeta, envolva os líderes de nação, envolva os doentes nos hospitais, as pessoas que estão nas ruas, os lares em desajustes, onde quer que haja um coração conturbado, que essa energia chegue e acalme, e encha de esperança, e encha de paz, que a luz de Jesus e de Maria, de toda a pleiade de espíritos benfeitores, juntamente com cada um de nós, forme essa grande energia consoladora, envolvendo cada coração. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. E vamos dar continuidade às atividades do nosso canal, passando a palavra para o nosso querido Leonardo, nosso Léo, que vai falar sobre o tema do livro Segue-me, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, palavra de Emmanuel, onde o tema é operemos. Então vamos ficar com essa reflexão e depois retornamos para o nosso atendimento espiritual. Então, fica a palavra agora para o nosso querido Léo. Um beijo. Operai a vossa salvação. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Operar significa agir, efetuar, executar. O apóstolo induz-nos a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a cooperação do homem nas edificações da vida. E, em verdade, nas faixas mais simples da natureza, vemos semelhante princípio dominar, claro e metódico. Deus concede ao homem a gleba que produzirá o pão, contudo não lhe dispensará o concurso na lavoura frutescente. Confere-lhe as vantagens da biblioteca preciosa, mas reclama-lhe a aplicação pessoal na conquista do conhecimento. Cede-lhe o bloco de mármore puro, entretanto, exige-lhes suor e atenção no buril,
para que a obra-prima de estatuário se expresse vitoriosa. Assim também, a colaboração humana jamais será excluída na solução dos problemas de natureza espiritual. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a seja de luz. No entanto, cabe-nos operar por nossa vez a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. O Senhor, para ajudar-nos, não prescindirá do auxílio que devemos a nós mesmos. O Mestre acendeu a luz no caminho, mobiliza tua alma ao encontro dele. Esse capítulo chama-se Operemos e é fruto de um livro que é Segue-me, parceria de Emmanuel e Chico Xavier. E ele nos traz hoje uma reflexão específica sobre a necessidade de implicação com o próprio processo evolutivo. De alguma sorte, eu venho curiosamente trabalhando essa temática de uma forma direta ou indireta. Sempre desemboca nessa premissa, nesse princípio da urgência em se empenhar em trabalhar em prol do próprio processo evolutivo, sempre estabelecendo a seguinte condição, que para que haja o processo evolutivo é necessário que haja o envolvimento direto e implicado e comprometido do espírito, para que o crescimento espiritual ocorra, para que haja um deslocamento psíquico espiritual de uma condição mais primária, de uma condição mais infantil, mais imatura, de condição espiritual, mais egoísta, de uma condição, enfim, mais típica do mundo de prova e expiação, para uma condição melhor, para uma condição espiritual mais elevada. E eu estava pensando aqui, a gente, quando lê as reminiscências da Bíblia, e de modo geral, tem uma narrativa muito semelhante ao contexto das civilizações antigas, das civilizações arcaicas que se desenvolveram ali na região mesopotâmica, mediterrânea, arábica, na região norte da África, pegando ali o extremo leste europeu e invadindo todo o território asiático, descendo pela Índia, enfim, essas civilizações, as civilizações antigas que enfim, constituíram grande parte da população humana no período antigo, nas primeiras grandes civilizações humanas, E eles têm um discurso, assim, o reino dos céus, Quando você pega os hebreus, por que os hebreus falavam o reino dos céus? Bom, primeiro, reino equivale ao modo de existência política em que a maioria daquelas civilizações se organizava. Entendia-se a forma de agrupamento mais, digamos, mais sofisticado para a época, tanto em termos sociais, políticos, a forma de lidar com as reservas, a forma de produzir riqueza, a forma de se estabelecer vida coletiva não nômade, assentada, produzindo uma cultura, digamos, de raiz, seja de profundo vínculo com determinado território, quando o homem começa a sentir a necessidade de parar de viver constantemente se deslocando e começa a pensar em formas de se estabelecer em territórios onde ele possa fincar suas raízes.
Naquele período, aqueles agrupamentos humanos, eles se organizavam a partir de reinos. E o que seria o reino dos céus? Seria um reino superior ao reino que se encontrava na Terra, né, diante de um contexto onde existia muita disputa por pouco recursos, né, as melhores terras, os melhores animais, enfim, havia muita escassez, muita instabilidade também da própria natureza para poder, inclusive, permitir que esses assentamentos sobrevivessem por longo período. Então, o próprio nascimento da agricultura, de alguma sorte, é um exercício para tentar edificar esse projeto político-social, que é viver assentado em grande comunidade, sem precisar de constante deslocamento. Mas a própria cultura de plantio, ela também é instável, ela sofre, mesmo que você... Já era um grande desafio conseguir uma boa terra, e uma terra que tivesse muitos animais, ou seja, fartura. Mas era necessário que se plantassem em uma escala maior do que a escala que a natureza dá. E todo o processo de plantio, ele também está à mercê das instabilidades da natureza. Então a gente vive na Terra uma realidade de prova e expiação, numa realidade de um planeta onde viver é uma tarefa de muita exigência, sobreviver é uma tarefa de muita exigência. E o reino dos céus seria um lugar onde as coisas seriam mais fartas, onde existiria uma conexão direta com a divindade, onde existiria uma condição de existência melhor, onde as relações não seria necessário estar brigando pelo pão, não seria necessário estar invadindo, uma civilização invadindo a outra para poder manter o domínio sobre o território e sobre os recursos do território. Uma condição de existência menos violenta do que a que caracteriza os mundos de prova e expiação. Esse é o reino dos céus, onde as relações têm uma outra natureza, onde as pessoas podem confiar umas nas outras, onde as pessoas são cuidadosas umas com as outras, onde elas são amorosas umas com as outras e respeitosas umas com as outras. Uma condição onde não exista grandes faltas de subsistência, onde não haja fome, onde não haja adoecimentos terríveis, onde não haja dor. Eis o reino do céu. E então, conseguir a salvação, fazendo aí um paralelo com Filipenses, que Paulo traz e que Emmanuel analisa, conseguir a salvação é conseguir acessar esse reino, né? Esse reino dos céus, ou seja, esse reino do amor, da fartura, da compaixão, que também é uma concepção que começa a ser mais organizada e mais estruturada, no caso, no Ocidente, a partir da perspectiva cristã, né? Crística, digamos assim, de origem, né? Perspectiva trazida por Cristo. Que começa a se pensar o reino dos céus como algo que também tem a ver com o amor. Sobretudo tem a ver com o amor. Antes era muito a obediência à divindade e também a supremacia de uma nação sobre a outra. Era o que todas as nações, era o que todos os reinos queriam. A supremacia material. E isso seria um indício de que a divindade estava do lado dessa etnia, desse agrupamento, e portanto que eles estavam tendo acesso ao reino dos céus, ou que eles teriam acesso ao reino dos céus. E salvar-se, né? Ou seja, guardar, preservar, livrar-se do perigo. Guardar o quê? Guardar uma condição de vida melhor, mais confortável, mais prazerosa, mais segura, mais amorosa, mais repleta de abundância. E livrar-se do perigo, ou seja, sair de uma condição de perigo, de angústia, de sobressalto constante, que é a vida dentro de um contexto de prova e expiação. Você muitas vezes não consegue confiar no próprio irmão,
E isso, às vezes, não, é algo que se vive literalmente, a depender do contexto familiar no qual você seja inserido. Então, assim, é viver, salvar é viver livrando-se do perigo. Isso é constante, do perigo da fome, do perigo da morte, do perigo da doença, do perigo do abandono, do perigo da rejeição, do perigo do desvalor, do desrespeito, da agressão, da subtração. Mas dentro da perspectiva cristã espírita, para se conseguir esse reino da salvação, não basta pertencer à igreja, é necessário, sobretudo, ser um espírito de caridade. O que seria isso? Seria um espírito amoroso, um espírito que não pensa apenas em si mesmo, um espírito que compartilha, um espírito que compartilha não materialmente exclusivamente, mas compartilha afeto, sabedoria, compartilha inteligência, afetividade, carinho, compartilha conhecimento, compartilha desenvolvimento, compartilha respeito, compartilha amor. E para se conseguir, né, viver essa condição de salvação, é necessário, ou seja, essa condição que lhe habilita a entrar no reino dos céus, ou seja, numa condição de existência melhor, é necessário, segundo a perspectiva cristã espírita, que haja um ato operativo do sujeito, executor, que efetua, ou seja, que coautoria o seu processo evolutivo, implicando-se, responsabilizando-se também ao lado da divindade, ao lado da espiritualidade. Não há como acontecer processos evolutivos sem implicação do próprio espírito. É por isso que é necessário que o espírito compreenda a importância, a necessidade, veja e sinta a necessidade de investir no que dentro do contexto espírita nós chamamos de reforma íntima, porque essa reforma íntima equivale a esse comprometimento em prol do nosso processo evolutivo, concretizando esse princípio, essa abstração. Evoluir equivale a se transformar no que o Espiritismo chama de um homem de bem. O homem de bem, o que Cristo chama de um homem de bem. O que é o homem de bem? É um homem que usa os recursos, mas não abusa. É um homem que respeita. É um homem que faz o que está ao alcance dele para que os benefícios do seu mundo sejam multiplicados. É um homem que ajuda, mas sem humilhar, mas que também ajuda sem paralisar, ou seja, sem estimular os vícios do espírito que naquele momento está carecido de suporte e de apoio. Porque o objetivo é que o espírito tenha autonomia, é que o espírito faça esse movimento, né? O processo de salvação quem dá é o próprio espírito. É como Cristo diz: você curou a si mesmo, sua fé te curou. Ou seja, é necessário que você mobilize um desejo e uma vinculação com a divindade para que você relabore seus sentimentos, para que você relabore seus comportamentos, para que você relabore sua forma de atribuir sentido à sua existência. Reedifique o seu pensamento. Então, mobilize quando Emmanuel diz: o mestre acendeu a luz no caminho. Ou seja, o mestre trouxe a noção de que o reino dos céus se alcança a partir do amor. E como nós somos quase sempre espíritos que vibram na dor e na violência, vibrar no amor equivale a transformar, a sair desse lugar de violência. É por isso que o reino dos céus, ou seja, uma condição evolutiva mais evoluída de existência, pertence aos mansos e aos pacíficos, porque são espíritos
menos agressivos. E quanto menos agressivos, menos você interfere no livre-arbítrio do outro e mais você se torna instrumento de crescimento sem passar por cima do livre-arbítrio ou da escolha do outro, né? Então você consegue construir na sua alma acionar uma série de virtudes, eclodir uma série de virtudes que lhe possibilita estabelecer relações mais saudáveis e mais respeitosas consigo mesmo e com o outro. Produzir mais benefícios para o outro, né? Enfim, e estabelecer uma relação muito próxima com a divindade, né? Onde você vai ampliando sua capacidade de compreender e de intervir quando é necessário nas coisas do mundo, né? Saber o momento de esperar e saber o momento de intervir e de intervir com mais assertividade. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma interferência que termina por prejudicar o outro ou que termina por prejudicar nós mesmos. Então, esse exercício de saber até onde é o meu direito, até onde é o direito do outro, a fazer com o outro o que eu gostaria que o outro fizesse comigo, a estar mais atento às minhas traves do que apontando o cisco do outro, a evitar o posicionamento hipócrita que é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Né? Ou seja, o comportamento incoerente entre aquilo que se prega e aquilo que se vive e de forma consciente. É por isso que é hipócrita. Né? Porque muitas vezes a gente vive no ato falho isso e não tem consciência, mas muitas vezes a gente tem consciência e por conveniência a gente age assim. É você... não hesitar em produzir um bem ao outro quando você tem a oportunidade, né? É você exercitar o perdão, que é definitivamente dos maiores desafios para se conseguir realmente atingir um patamar melhor, dificílimo. Eu confesso, não é fácil mesmo. É muito desafiador exercitar o perdão, sobretudo quando você se sente machucado em coisas que você considera assim, muito importantes. Para mim, inclusive, o que faz o Cristo ser Cristo é justamente essa capacidade extremamente dilatada de perdoar. Né? E aqui eu entendo que esse é um dos critérios para se conseguir edificar uma alma salva, né? Um espírito salvo, seja mais evoluído. Tenho ainda que comer muito feijão com arroz para atingir esse patamar. Em alguns pontos a gente já consegue, em outros é mais difícil. Mas aqui enumera-se as possibilidades de edificação, sabendo-se que elas também não são alcançadas da noite para o dia, que exige tempo e experimento para se edificá-las. Mas não é possível alcançar nenhum desses princípios comportamentais e simbólicos se não houver um comprometimento, se não houver um esforço, se não houver um entendimento da necessidade também de se desenvolver essas virtudes em nossa alma como forma de salvá-la das nossas próprias sombras, no final das contas, né? Porque a morte do corpo, para a perspectiva espírita, não é um grande problema. O grande problema é a morte, entre aspas, do espírito, que não é uma morte literal, né? Não se trata da decomposição ou da extinção do espírito como ocorre com o corpo, mas se trata, como já nos diz Emmanuel em outra passagem, que a verdadeira morte que preocupa espiritualmente é a morte, né, da luz do espírito, ou seja, quando o espírito é tomado por uma consciência sombria, perversa, egoísta, cruel ou indiferente, que faz com que ele se afaste do seu princípio divino, né, da sua energia divina amorosa, que faz com que ele se torne um espírito sombrio no sentido de muito primitivo, de muito violento, de muito agressivo. E eis aí a morte espiritual, é quando a gente vibra
nessa energia, que a gente funciona dessa forma, né, com essa sombra maciça, é que a gente está numa morte espiritual. Mas ela também é temporária e ela faz parte também do processo evolutivo e dessa transição de um mundo de expiação ou de um mundo considerado bem inferior, moralmente inferior, para um mundo, né, de regeneração ou um mundo, né, de condição amorosa mais dilatada. E eis o grande desafio, e esse desafio, né, de iluminar a nossa alma, né, mobiliza na tua alma a luz. O Cristo acendeu a luz, mas você também precisa acender a sua luz. A luz do Cristo lhe inspira, pode lhe inspirar a acender a sua luz, pode nos inspirar a acender a nossa luz. Mas para que essa luz acenda, ela reflita na minha alma, é necessário que eu a ilumine, que eu tenha um esforço da iluminação. É o grande desafio. Não é à toa que ele está recorrente, né, nas temáticas que nós, ao longo, né, principalmente desse ano, temos trabalhado bastante, que é a necessidade de implicação, né, de operação, de efetivação, de agência de cada espírito em relação aos seus próprios processos, e tendo consciência dos seus limites e de alguma sorte já tentando superar alguns, os possíveis, né? Mas de toda sorte há de se começar, senão nunca se chegará ao termo do processo. E para finalizar, vamos agradecer a espiritualidade maior, amorosa, e pedir ao nosso mestre, aos nossos guias, ao nosso anjo da guarda, que nos auxilie na medida em que há algumas dessas virtudes estamos ainda bem distantes. E então, nessa falta que a nossa imaturidade espiritual nos confere, a gente recorre aos mananciais de luz como forma de compensar e de nos estimular a fazer os nossos movimentos. Que assim seja. Bem, gratidão ao nosso querido Leonardo pelas palavras, pelas reflexões. E é isso aí. O Mestre acendeu a luz do caminho. Que possamos nos mobilizar ao encontro dele. Passamos agora para o nosso atendimento espiritual, convidando a vocês novamente para sentar comodamente. Coloquemos a água para ser fluidificada. Quem faz seu tratamento deitado, se dirige ao seu cantinho, né, da reflexão, do passe. Em primeiro lugar, vamos centrar um pouco, fazer o exercício da respiração. Vamos sentir o ar entrando e saindo das nossas narinas. Vamos sentir o nosso corpo e poder colocar o pé no chão. Que estiver sentado, faça isso. Sente comodamente, posição de receptividade. Rogando a Jesus, a nossa Mãe Maria, para que possa permitir com que os nossos bondosos espíritos atendentes possam chegar próximos a nós, mais próximos, porque eles já estão desde cedo, no momento que vocês sintonizam no nosso canal, eles já estão a postos, preparando o ambiente. Eles sabem das nossas necessidades. E vamos iniciar o passe. Primeiramente, retirando de cada um de nós as energias deletérias, as poeirinhas que vamos acumulando ao longo dos dias, limpando o nosso campo energético,
E enquanto eles fazem essa limpeza, possamos respirar. Inspire paz e expire, colocando o ar para fora. Todas as negatividades. Tudo de negativo está saindo para fora. Sinta-se em paz. Sinta-se acolhidos por esses irmãos atendentes que com todo amor cuida de cada um de nós. Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, luz, todos torcendo por cada um de nós, o nosso avanço, pela nossa vitória, todos torcendo por cada um de nós. Possamos acreditar que dias melhores virão. Acreditar nesse acolhimento, ter esperança e força da força, porque jamais estamos sozinhos. Depois desse trabalho de limpeza, eles vão agora derramar sobre nós energias de luz, energias de paz, de cura, enfim, a energia necessária para cada um de nós, conforme as nossas necessidades. Eles vão nos envolvendo dessas energias preparadas excepcionalmente para cada um de nós, conforme as nossas necessidades. E essas energias vão nos renovando e vamos nos sentindo bem, paz. Sinta essa paz, sinta esse amor, esse encontro. Inspire profundamente, solte o ar bem devagar. Se permita sentir esse amor de Deus através desses atendentes que nos amam e que cuida de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, gratidão, gratidão. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de luz, de paz, de fortalecimento, hoje e sempre. Até a próxima, meus irmãos.